O salão do velório estava cheio, mas para Gabriel, de apenas 7 anos, tudo parecia distante e confuso. Pessoas de preto sussurravam entre si, abraçavam-se e lançavam olhares piedosos na direção dele. Sobre o caixão fechado, repousavam flores brancas murchas, exalando um perfume doce e enjoativo, que misturava-se ao cheiro do incenso. Ao lado do caixão, Gabriel olhava fixamente para a tampa de madeira. Seus pequenos dedos tremiam, enquanto ele tentava alcançar o topo do caixão, como se quisesse abri-lo. Ela não está morta, ele repetia, a voz embargada. Eu ouvi a mamãe. Ela está falando comigo. Gabriel, pare com isso. A avó lhe segurou pelos ombros, abaixando-se para encará-lo. Sei que é difícil, mas sua mãe se foi. Ela está em um lugar melhor agora. O menino sacudiu a cabeça violentamente, os olhos marejados. Não, eu ouvi a voz dela. Ela disse que está com medo. Ela está lá dentro. Os adultos ao redor trocavam olhares incômodos. Alguns balançavam a cabeça, outros murmuravam condolências à avó. Um homem de terno, alto e de expressão sombria, observava a cena à distância. Henrique Salazar, um empresário rico e recluso, estava ali para prestar suas condolências à família. Ele conhecia Mariana, a mãe de Gabriel, superficialmente. No entanto, o comportamento do menino lhe chamou a atenção. Henrique aproximou-se do caixão, olhando para Gabriel, com um misto de empatia e curiosidade. O que você ouviu, garoto? Perguntou ele, inclinando-se. Gabriel olhou para o homem com olhos desesperados. Ela disse que está escuro, que não consegue respirar. Por favor, senhor, me ajude a tirá-la de lá. A avó afastou Gabriel, murmurando desculpas. Ele não sabe o que está dizendo. Está em choque. Henrique permaneceu imóvel, os olhos fixos no caixão. A voz do menino ecoava em sua mente. Ela não consegue respirar. Os dias se arrastavam como um pesadelo interminável. Desde o enterro de Mariana, Gabriel passava horas sentado diante do túmulo da mãe. Ele conversava com a terra, o olhar perdido no mármore frio. Os visitantes do cemitério já se acostumaram com a visão do menino ajoelhado ali, falando sozinho. Eu sei que você está aí, mamãe, sussurrava ele, os dedos pequenos traçando as letras do nome gravado na lápide. Eu estou aqui, você pode me ouvir? As árvores ao redor sussurravam com o vento, mas, para Gabriel, aquelas vozes não eram apenas o som das folhas. Ele ouvia a mãe. A cada vez que fechava os olhos, sentia que ela estava por perto, clamando por ajuda. Ontem, Henrique Salazar observava a cena do outro lado do cemitério, recostado em seu carro preto de luxo. Ele vinha ali todos os dias desde o velório, intrigado pelo comportamento do menino. Aquela dor ressoava nele de uma forma profunda. Ele também havia perdido alguém. Sua filha, Sofia, morreu em um acidente de carro há 2 anos. E até hoje, Henrique ouvia a voz dela em seus sonhos. Num impulso, Henrique se aproximou de Gabriel. Ajoelhou-se ao lado do menino, tentando suavizar a expressão rígida que sempre carregava. Você está ouvindo sua mãe agora? Gabriel olhou para ele, as bochechas manchadas de lágrimas. Sim, ela disse que está com frio, que está escuro. Ela está com medo. Henrique sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele olhou para a lápide e depois para o menino. Você tem certeza do que ouviu? Gabriel assentiu vigorosamente. Eu não estou mentindo. Todo mundo acha que eu estou, mas eu sei que ela está lá dentro e que está viva. Henrique respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. As palavras do garoto ecoavam em sua mente, trazendo lembranças de Sofia. Ela também havia dito que estava com medo, pouco antes de morrer, mas aquilo era impossível. Ele viu o corpo da filha. Estava sem vida. De repente, uma mulher de meia idade aproximou-se deles. Era a avó de Gabriel. Senhor Salazar, desculpe o incômodo. Gabriel, vamos embora. Já é tarde. Mas, vovó, eu tenho que ficar. A mamãe está tentando falar comigo. Ela suspirou, puxando o menino pelo braço. Vamos, Gabriel. Sua mãe se foi. Ela não pode mais te ouvir. Henrique os observou se afastarem, o coração pesado. Ele voltou a olhar para a lápide. O nome de Mariana reluzia sob o sol fraco da tarde. Henrique deu um passo para trás e se afastou. Mas antes de sair do cemitério, ouviu um som que o fez parar. Um som abafado, fraco. Parecia um sussurro. Ele virou-se, olhos arregalados. Mas o cemitério estava vazio. Henrique Salazar não conseguia esquecer o que ouvira no cemitério. Aquele som abafado, quase imperceptível, o perseguia. Era apenas o vento, um animal ou algo mais. De volta ao seu escritório luxuoso, ele vasculhava arquivos e artigos antigos. A perda de Sofia o transformara em um homem obcecado
por histórias de pessoas dadas como mortas, mas que na verdade estavam vivas. Casos raros, mas reais. Entre os papéis espalhados sobre a mesa, um artigo específico capturou sua atenção. Era sobre uma mulher que havia sido enterrada viva após um diagnóstico médico errado. Ela passara 2 dias presa no caixão antes de ser resgatada. Os médicos disseram que ela havia entrado em um estado de coma catatônico, tão profundo que até os sinais vitais eram imperceptíveis. Henrique releu a matéria, o coração acelerado. Lembrava-se das palavras de Gabriel no cemitério. Ela disse que está escuro, que não consegue respirar. Ele digitou o nome do médico que assinou o atestado de óbito de Mariana, Dr. Ernesto Galvão. Henrique franziu a testa ao encontrar um histórico sombrio. Galvão já havia sido processado por negligência médica, um caso envolvendo um homem declarado morto que, na verdade, estava em coma. Henrique ligou para um conhecido no hospital, onde Galvão trabalhava. Após alguns minutos de conversa, ele desligou o telefone, a mandíbula tensa. Galvão não estava mais no hospital. Tinha sido demitido poucos dias após a morte de Mariana. O motivo? Erros sucessivos em diagnósticos críticos. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Se Galvão havia cometido um erro semelhante com Mariana, havia uma chance, por mais remota que fosse, de que ela estivesse viva. Levantou-se abruptamente da cadeira e pegou a chave do carro. Precisava voltar ao cemitério. Precisava ouvir Gabriel novamente. Enquanto descia as escadas do prédio, uma lembrança dolorosa o assaltou. A voz de Sofia. Naquela noite fatídica, antes do acidente, ela também dissera que estava com medo, e ele não a ouviu. Henrique apertou os punhos. Desta vez, ele ouviria. A tarde caía, quando Henrique estacionou o carro em frente ao pequeno apartamento de Gabriel e sua avó. A fachada desgastada contrastava com o brilho reluzente do veículo. Ele respirou fundo antes de bater na porta. A avó de Gabriel atendeu, surpresa ao vê-lo ali. Senhor Salazar, o que o traz aqui? Preciso falar com Gabriel. É importante, respondeu Henrique, a voz firme. Ela hesitou, mas abriu caminho. Gabriel estava sentado no chão da sala, cercado por desenhos que mostravam um caixão cercado por escuridão. Em todos, havia palavras riscadas em vermelho. Estou viva, não me deixe aqui. Henrique se ajoelhou ao lado do menino. Gabriel, você ainda ouve sua mãe? Gabriel levantou os olhos, marcados por olheiras profundas. Ela está lá, está com medo. Disse que não consegue respirar. O coração de Henrique batia forte. Ele olhou para a avó, que apenas balançou a cabeça, resignada. Ele está assim desde o enterro. Eu não sei mais o que fazer. Henrique voltou-se para Gabriel. Você pode me dizer exatamente o que ouviu? Gabriel segurou um dos desenhos com força, os dedos pequenos amassando o papel. Ela está chorando. Disse que está frio, que está escuro. Eu sei que ela está lá. Henrique engoliu em seco. As palavras do menino ecoavam na mente dele como um alerta. Ele sabia que, se estivesse certo, cada segundo perdido poderia significar o fim para Mariana. Levantou-se, os olhos faiscando com determinação. Preciso agir agora. A avó franziu a testa. O que vai fazer? Henrique pegou o celular e discou um número. Vou desenterrar o caixão. E vou fazer isso hoje à noite. A meia-noite caiu como um manto denso sobre o cemitério. A luz pálida da lua projetava sombras alongadas sobre as lápides. Henrique estacionou o carro próximo ao portão lateral, onde a cerca estava enferrujada e mal fechada. Ao seu lado, Gabriel segurava uma lanterna, as mãos trêmulas. Tem certeza de que quer fazer isso, garoto? Henrique perguntou, a voz baixa e tensa. Gabriel assentiu, o rosto determinado. Ela está lá, ela está viva. Do banco traseiro, desceu Roberto, o segurança de Henrique. Ele trazia uma pá e um pé de cabra. Isso é loucura, senhor Salazar, murmurou ele, lançando um olhar preocupado para o empresário. Henrique ignorou o comentário e avançou pelo caminho de cascalho, os passos firmes. Gabriel o seguia de perto, os olhos fixos na lápide da mãe. Chegaram ao túmulo. A terra estava fresca, indicando que fora recentemente revolvida. Henrique respirou fundo e acenou para Roberto. Vamos começar. Roberto cravou a pá no solo, e o som metálico ressoou como um trovão na noite silenciosa. A cada pá de terra removida, Gabriel se aproximava mais, os olhos arregalados e fixos no buraco que se formava. Henrique mantinha o olhar fixo no trabalho, mas sua mente estava distante. Cada golpe da pá o fazia lembrar de Sofia. Se ele tivesse feito algo naquela noite, se tivesse ouvido a voz da filha, depois de quase 1 hora de escavação, o som oco da pá encontrou madeira. Roberto parou, ofegante. Aqui está.
está? Henrique trocou um olhar rápido com Gabriel. O menino estava em silêncio, as mãos apertadas contra o peito. Roberto pegou o pé de cabra e começou a forçar a tampa do caixão. A madeira rangeu, emitindo um som perturbador. Com um último esforço, a tampa se abriu. A visão fez o estômago de Henrique revirar. Mariana estava deitada, os olhos fechados, o rosto pálido. Mas não era isso que os deixou petrificados. As unhas dela estavam cobertas de sangue seco e marcas de arranhões riscavam o interior da tampa do caixão. Ao redor da boca havia um tubo improvisado de plástico, como um canudo grosso, que se estendia até um pequeno orifício na tampa. Gabriel gritou, a voz aguda cortando o silêncio da noite. Mamãe! Henrique ajoelhou-se ao lado do caixão, os dedos tremendo. Ele tocou o pescoço de Mariana, procurando desesperadamente por um pulso. Por um instante que pareceu eterno, não sentiu nada, mas então um toque fraco, quase imperceptível. Ela está viva! Henrique gritou, virando-se para Roberto. Chame uma ambulância, agora! Gabriel agarrou a mão da mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe, eu estou aqui. Eu te disse que não ia te deixar. Os olhos de Mariana se abriram levemente, mas ela não conseguiu dizer nada. Seus lábios estavam ressecados, a pele fria como mármore. Henrique segurou o rosto dela, aproximando-se. Mariana, você está segura agora. Nós te encontramos. Mariana tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Escuro, frio. Henrique sentiu os olhos arderem. Ele olhou para Gabriel, que não soltava a mão da mãe. Ela vai ficar bem, prometeu. Mas no fundo, ele sabia que o tempo estava se esgotando. No hospital, Mariana foi imediatamente levada para a sala de emergência. Os médicos se movimentavam com rapidez, monitorando seus sinais vitais frágeis e administrando oxigênio para ajudá-la a respirar. Henrique ficou ao lado de Gabriel, segurando sua mão pequena, enquanto observavam a equipe médica trabalhar. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelos bips dos aparelhos e pelos passos apressados dos enfermeiros. Finalmente, um médico saiu da sala e se aproximou deles. Ela está estável, mas ainda muito fraca, informou o doutor. Provavelmente passou dias em um estado de inconsciência. Precisaremos investigar como isso aconteceu. Henrique assentiu, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. Ele mal podia acreditar que Mariana estivesse viva, depois de tudo que ouvira. Enquanto esperavam, Henrique voltou a pensar no doutor Ernesto Galvão, o médico que assinara o atestado de óbito de Mariana. Decidiu investigar mais a fundo. Com sua influência, Henrique obteve documentos confidenciais que revelavam um esquema horrível. O médico estava envolvido em um tráfico ilegal de órgãos. Ele declarava pacientes mortos prematuramente para facilitar a remoção de órgãos para venda no mercado negro. A fúria queimava em Henrique. Como alguém poderia brincar com vidas humanas assim? Ele sabia que precisava fazer justiça para Mariana e para todas as outras vítimas. Gabriel, ainda segurando a mão da mãe, olhou para Henrique com olhos esperançosos. Ela vai ficar bem, não vai? Henrique sorriu, apesar da dor que sentia. Vamos cuidar dela, Gabriel, e vamos garantir que ninguém mais sofra como vocês. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou e informou que Mariana começava a despertar lentamente, seus olhos encontrando os de Gabriel. O reencontro foi silencioso, cheio de lágrimas contidas e olhares que diziam tudo. Nos dias seguintes, Henrique usou todos os seus recursos para denunciar o médico corrupto às autoridades. Com provas em mãos, iniciou-se uma investigação rigorosa que expôs o esquema macabro por trás das mortes prematuras. Enquanto isso, Mariana recebia cuidados intensivos, respondendo lentamente ao tratamento. Gabriel permanecia ao seu lado, falando suavemente e segurando sua mão com firmeza. Henrique visitava o menino frequentemente, oferecendo conforto e esperança. Você salvou sua mãe, Gabriel. Nunca duvide disso. A mídia começou a dar atenção ao caso, e a história do menino, que ouvira a mãe viva no túmulo, emocionou a cidade inteira. Pessoas enviavam mensagens de apoio e ajuda financeira para a família. Apesar das dificuldades, a vida começava a renascer. Mariana recuperava forças a cada dia, enquanto a justiça começava a se impor contra os responsáveis. Henrique sentia que, apesar de tudo, algo bom havia surgido daquela tragédia. Uma lição sobre ouvir, acreditar e lutar contra as injustiças. Gabriel, agora com um brilho renovado nos olhos, segurava a mão da mãe e sussurrava: eu sabia que você estava viva. E, naquela noite, o cemitério parecia mais silencioso, não mais de medo, mas de esperança. Com o passar das semanas, Mariana foi ganhando cada vez mais força. O sorriso tímido voltou ao seu rosto, iluminado especialmente quando via Gabriel correr para abraçá-la ao chegar ao hospital. O milagre parecia concreto, e
e a esperança renovada. Henrique acompanhava cada passo da recuperação, mas sabia que o caminho ainda seria longo. Além dos danos físicos, havia as marcas emocionais deixadas pela experiência traumática. Gabriel, apesar da inocência da infância, carregava a dor de quase perder a mãe e a luta para ser ouvido quando ninguém acreditava nele. Num dia ensolarado, finalmente Mariana recebeu alta. Ao sair do hospital, abraçou o filho com a ternura que só uma mãe pode ter e sussurrou: "Obrigada por nunca desistir de mim, meu anjo." Gabriel sorriu, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. "Eu sabia que você estava viva." Henrique, observando a cena, sentiu uma emoção profunda. A história que começara como tragédia agora se transformava em um recomeço, onde a coragem, a fé e o amor prevaleciam. Nos meses seguintes, Henrique continuou empenhado em garantir que o médico corrupto fosse punido e que o sistema de fiscalização dos hospitais fosse fortalecido para evitar novas tragédias. Gabriel e Mariana reconstruíam suas vidas, agora com a certeza de que o impossível podia ser possível e que o amor de uma mãe atravessa até mesmo as barreiras da morte. Enquanto isso, Henrique encontrava na amizade com Gabriel e Mariana um propósito renovado, um lembrete constante de que às vezes ouvir uma voz pequena e insistente pode salvar uma vida. E assim, sob o sol brilhante, com a promessa de dias melhores, o menino, a mãe e o milionário iniciavam um novo capítulo, juntos,